Bom dia, povo santo, graça e paz a todos vocês, que vocês estejam desfrutando, esse é o desejo do meu coração, de plena paz, alegria, né? Sendo suprido em todas as suas necessidades, para que em tudo possam ter ampla suficiência e possam de fato desfrutar da bondade do Senhor. Isso é consequência direta de você caminhar continuamente em renovação da mente e ser cheio do Espírito, né? Se você buscar mudar a sua mente, a sua forma de pensar, trazer os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Cristo, certamente vai desfrutar dos benefícios do reino de Deus, né? E aqueles que estão no reino de Deus estão debaixo de um rei de amor, de justiça, que ama cuidar dos seus, né? Essa é a ideia de Deus. Deus nunca quis criar um reino de escravos. Na verdade, a ideia de Deus foi sempre criar um rei de reis, né? Um reino de reis, onde nós, né, estamos em todo o tempo sendo supridos, né, em todas as nossas necessidades. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz assim, ele diz: e o meu Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. A palavra glória ali, a palavra doxia, e ela significa ponto de vista também. Olha que interessante. Ele diz que o Deus, né, Paulo dizendo, o meu Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades de acordo com a sua riqueza, a partir da sua perspectiva, e não da nossa perspectiva, ou do ponto de vista de Deus. A gloriosa riqueza, não a riqueza que nós, né, colocamos, estabelecemos sobre a terra. Aquilo que nós chamamos de riqueza na terra, Deus chama muitas vezes de apenas recursos, ou materiais disponíveis para cumprir propósito, né? Agora, a riqueza de Deus é outra completamente diferente, né? Eu escrevi um livro, né, chamado As Riquezas do Reino, ou Acessando as Riquezas do Reino, e mostro nesse livro o motivo pelo qual muitas pessoas ou muitos crentes não prosperam, né? Por que não chegam à prosperidade plena? Por que muitos crentes não desfrutam, né, de tudo aquilo que Deus preparou para eles em todo o tempo? Então, esse livro está disponível no Verbo Shop Minas Gerais. Acesse aí depois, Verbo Shop MG, e pode fazer o seu pedido que nosso querido Rafael Luque vai poder entregar para você aí através de delivery na sua casa, com toda a comodidade do mundo. Gente, sejam muito bem-vindos. Tia Ângela, seja muito bem-vinda. Bom dia para a senhora também. Bom dia, Fernanda Bossi, minha amiga do coração. Bom dia, José Mesquita. Bom dia também, Camila Santiago, sempre conosco, sempre nos ajudando aí, né? Pedro já deve estar chegando aí também, se não entrou, daqui a pouquinho ele está aí. Rivaldo Arte, Julinho e Lorena, um beijo, meus filhos, no coração. Quem mais? Kelly, né? Tá aí também. Kelly Lana, Bruno Meirelles, está todo mundo chegando, vai chegando, dedo no coraçãozinho, né? E logo após o dedo no coração, vai direto no aviãozinho e vai despachando aí pelo menos para mais 5, né? Gláucia Jimenez, minha amiga lá da igreja Lagoinha Deodato, lá em Santa Luzia, um beijo para você também, querida. Fábio Leão, Fabinho, Verbo Ibirité, te amo demais. Wagner Reis está aí também, ó. Beca Costa, todo mundo chegando. Rogério Freitas, estamos quase lá, quase em 50, nós não vamos mais descer desse nível não, tá bom? Daqui a pouco a gente vai começar já com 100, eu tenho certeza disso. Basta que a gente realmente esteja empenhado e toda vez que entrar, já vai direto no dedinho lá e despacha para 5. Cristina Monteiro, seja muito bem-vinda, bom dia. Cissa, você também, seja muito bem-vinda. Cris Luana, Flávia Delgado, Dada Romano, André Leal, Arino Neto, tá todo mundo já ligadinho, passamos dos 50 e nós vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Gente, ontem nós fizemos as lives sobre a paixão de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado, podem deixar os comentários de vocês, né? Eu quero dizer que ainda hoje, eu acredito que ainda hoje, essas duas lives que foram exibidas ontem, de manhã e à noite, Laura, um beijo para você, Laurinha, também. Essas duas lives, Nani Teixeira, um grande abraço para você também. Carla Martins, um beijo, Carlinha. Veja, essas duas lives que foram exibidas ontem sobre a paixão de Cristo, né, subirão para o meu canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, Portal Marcelo Carvalho, se inscreve lá, toca no sininho, curte o canal,
E assim que subirem as lives, você vai ter acesso exclusivo, rapidinho aí, ó, para poder pegar. Por quê? Porque amanhã ainda é domingo da ressurreição, nós estamos celebrando ainda a Semana Santa, né? O final de semana abençoado. As pessoas celebram muito a Sexta-feira da Paixão, mas sinceramente falando, irmão, se não fosse o domingo da ressurreição, a sexta-feira seria a mais negra da história e não a santa, né? O que faz a Sexta-feira Santa é o domingo da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado no domingo, a sexta-feira que nós chamamos de santa teria sido a sexta-feira mais negra da história, mais triste da história, porque teria sido a execução, a morte sumária do homem mais perfeito que já andou por aqui. Mas graças a Deus, pela sua perfeição, pela sua justiça, ele ressuscitou. Lali Tadeu, um beijo, Laísa. Seja muito bem-vinda, filhota. Entendeu, gente? Então a gente vai rapidamente subir com essas lives aí para que você possa ter acesso. As pessoas estão perguntando se elas vão estar disponíveis, quer mandar para mais pessoas, querem ouvir de novo. É muito, muito conteúdo, muito mesmo, né? E você vai poder ouvir quantas vezes você quiser, tá bom? Hoje nós vamos retomar, né, a nossa trajetória aqui sobre o bendito Espírito Santo, né? A gente vai continuar. Nós falamos na última quinta-feira sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, e hoje nós vamos entrar diretamente ou rapidamente no texto que fala sobre os dons do Espírito. Eu quero abrir com você lá em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 1 até o verso 11. Nós vamos pegar aí, ó, 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Nós vamos juntos nessa leitura agora, viu? Vamos lá, depois a gente vai explicando passo a passo aqui. O apóstolo Paulo escreve o seguinte aos irmãos de Coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis ser conduzidos por ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outros ainda, discernimento de Espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe agrada, como lhe apraz, a cada um individualmente. Então veja, o apóstolo Paulo ele traz esse ensino sobre os dons do Espírito, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, né? E ele é bem importante a gente ficar conectado e antenado nisso, pelo seguinte: a primeira coisa que ele diz é o seguinte, e a gente precisa entender o contexto do que ele está falando. Se você voltar um pouco no capítulo 1 de Coríntios, logo no capítulo 1, ele diz assim, versículo 10, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, e o outro diz, eu sou de Cefas, e outros ainda dizem, eu sou de Cristo. E que tratando-se, e eu sou de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo, porventura, crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Então veja,
Essa igreja, especificamente a igreja de Coríntios, era uma igreja gentílica que cresceu e começou a gerar muita contenda, confusão, divisões. Ainda que a Bíblia diz e narra que dentro dessa igreja não havia falta de dons em operação. Nós vimos na última quinta-feira sobre os frutos do Espírito, ou a obra dupla do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos ajuda na santificação, ele serve para a minha edificação pessoal e ele coopera na minha trajetória cristã. O Espírito Santo dentro de mim é que me guia, é que me conduz, é que me ensina todas as coisas. É ele que me ajuda na frutificação, ou seja, quando eu ando segundo o Espírito, eu começo a andar de forma desejosa ou desejável diante de Deus. Eu vou andar segundo os frutos do Espírito, eu ando segundo a própria natureza de Deus. E quando a natureza de Deus está em plena manifestação, o amor fica evidenciado. E onde há amor não há divisão, não há contenda. Aonde há amor evidenciado, não está tristeza, não há nenhum tipo de confusão. Então veja, ele diz o seguinte, que lá em Coríntios, os irmãos estavam tendo divisões entre eles. E isso mostra que eles não estavam andando segundo os frutos do Espírito. Agora, como pode uma igreja que não está andando segundo o fruto do Espírito poder andar em todos os dons espirituais? Não lhes faltava dom algum, ao contrário, eles estavam em plena operação, ao ponto de Paulo ter escrito a carta de Coríntios acerca dos dons do Espírito. A nenhuma outra igreja Paulo escreveu acerca dos dons do Espírito. Veja, a gente tem hoje um compêndio aqui, né, um tratado sobre os dons do Espírito, onde nós podemos aprender, né, de uma maneira maravilhosa como funciona e como operar nos dons. Mas a gente só pode aprender com Paulo sobre os dons do Espírito por causa do erro da igreja de Coríntios. Essa carta foi escrita para correção, para ajuste, né, de algumas coisas que estavam desequilibradas na vida dos coríntios. E por causa do erro deles, graças a Deus, nós fomos alcançados e podemos hoje aprender sobre os dons do Espírito. Mas nós não podemos cair no mesmo erro que eles. Veja, nós temos duas obras do Espírito, uma dentro de nós, que é o Espírito operando para a nossa própria edificação e nos ajuda na santificação, nos faz caminhar no Espírito, segundo a palavra. Mas, por outro lado, nós somos revestidos de poder para alcançar outras pessoas. O Espírito Santo sobre nós, ele serve para o serviço de outros. Então, uma vez que eu fui revestido de poder, os dons do Espírito começam a operar na minha vida. E são dons do Espírito. E a Bíblia diz que Deus não revoga os dons uma vez concedidos. Uma vez que eu recebo um dom do Espírito e passo a operar neles, Deus não revoga esse dom na minha vida. Deus não volta atrás. Deus não cancela isso, né? Então veja, é bem possível, como nós estamos vendo na igreja de Coríntios, pessoas que estejam andando segundo a carne e ainda assim opere nos dons espirituais. Agora veja que coisa interessante, eu vou dizer de novo, é possível que você veja pessoas que ainda estão andando segundo a carne e ainda assim opere nos dons do Espírito. Por quê? Vou dizer mais uma vez, porque frutificar no Espírito e andar segundo o Espírito é uma decisão pessoal de cada um. Nós é que decidimos se andamos ou não segundo o Espírito. Agora, os dons espirituais, eles vêm sobre nós e são irrevogáveis. E uma vez que ele vem sobre nós, ele não serve para a edificação da nossa própria vida. Ele serve para alcançar outro, para o serviço ao corpo de Cristo ou aos irmãos. Agora veja, é bem possível você já ter visto ou pensado, ou alguém já deve ter te falado o seguinte: olha, eu conheço um fulano, rapaz, que estava operando nos dons, rapaz, e de repente o cara estava lá fazendo coisa errada, era pedófilo, ou então estava roubando. Como é que pode Deus usar alguém que estava andando em pedofilia? Por que isso acontece? Porque os dons são irrevogáveis. Uma vez que Deus concede, ele não volta atrás. Agora veja, o amor de Deus pelos homens é tão grande e tão extremo que ele não revoga os dons. E veja, uma vez que ele me concede um dom, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim e este Espírito me ajuda na minha santificação pessoal. Mas Deus me concede revestimento de poder e me dá um dom para operar sobre a tua vida. Por exemplo, o dom de ensino que opera sobre a minha vida é para alcançar você e não para alcançar a mim. Eu estou hoje operando num dom de ensino para alcançar a tua vida e não a minha. Então é possível, por exemplo, que eu não aproveite o Espírito Santo dentro de mim e não ande em santidade
e mesmo assim opere no dom do ensino para alcançar a tua vida. Por quê? Porque o dom que está sobre a minha vida não é para mim, é por você. Então, por amor a você, Deus não revoga os dons. Então veja, mesmo que alguém como eu hoje pudesse estar andando completamente uma vida avessa à vontade de Deus, ainda poderia sim estar operando no dom para alcançar a tua vida. Tamanho é o amor de Deus por você. E você talvez pode dizer assim, pastor, mas isso não é justo. Veja que é justo. Porque se eu não estiver andando em amor, ou não estiver andando segundo a vontade de Deus, eu não estou prejudicando você, eu estou prejudicando a mim. Isso vai afetar a minha vida. É porque as pessoas se incomodam com o que acontece na vida do outro. Se a gente não levasse em consideração o que está acontecendo na vida do outro, a gente andava em mais misericórdia. Deixa eu explicar. Por exemplo, imagina que teve uma pessoa que você conheceu, um pastor, por exemplo, sei lá quem, que operava nos dons sobre a vida de alguém especificamente e abençoava as pessoas. De repente, ele tinha um dom de cura e andava, onde ele passava, ele curava as pessoas, curava as pessoas. Mas um belo dia, ele, por exemplo, um exemplo, tá? Bateu e deu uma surra na mulher dele. Um exemplo. E ele já vinha fazendo isso há um tempo, tá? Perfeito? Entende o que eu estou dizendo? E aí descobriram. No dia que descobriram, as pessoas ficaram com raiva e deixaram de receber do dom que está na vida dele. Por causa do ato que descobriram. Só que, na verdade, a surra que ele deu na mulher só prejudicava ele e a mulher. Não prejudicava ninguém lá. E as pessoas agora deixaram de receber por causa do caráter dele. É claro que eu estou dizendo, não estou dizendo aqui que o caráter não é importante. Veja, o que eu estou dizendo é que a gente se incomoda muito com o que acontece na vida dos outros. Quando Deus, o próprio Deus, né, de fato, ele opera da seguinte maneira. Eu te dou o Espírito Santo em uma dupla obra. A obra do Espírito Santo dentro de você serve para a tua edificação pessoal, para você se fortalecer dia após dia e andar segundo o Espírito. Agora, o Espírito Santo sobre você, que é o revestimento de poder, serve para alcançar os demais. Então, esse é irrevogável. Eu posso usar ou não usar o benefício de ter o Espírito Santo habitando dentro de mim para a minha própria santificação, mas uma vez que o dom está sobre mim, ele opera de maneira eficaz ainda independente do meu caráter. Por quê? Por causa do amor que Deus tem para com as pessoas. Deu para entender? Então é possível você já ter visto casos de pessoas que estavam operando nos dons e depois se descobriu que no mesmo período em que ele estava operando nos dons, ele estava tendo uma vida completamente desajustada. E você possa pensar, peraí, como é que pode uma pessoa que estava vivendo uma vida desajustada dessa operando nos dons do Espírito? Ele estava operando porque os dons não é para ele, é para o povo. Então, por amor ao povo, a unção continua operando. Agora veja, essa mesma unção que opera sobre a vida dessa pessoa, por causa do amor às pessoas que Deus tem, essa mesma unção vai cobrando de quem usa. Uma hora, essa coisa vai dar problema, entende? Então veja, essa pessoa uma hora vai acabar pagando um preço pela sua irresponsabilidade, mas ainda assim as pessoas não serão prejudicadas, e é isso que nós precisamos entender sobre o amor de Deus, né? As pessoas não são prejudicadas, então os dons são irrevogáveis, Deus não volta atrás, uma vez que ele concede, ele vai até o fim, e a gente precisa entender isso, para quê? Para que a gente não saia por aí julgando e condenando as pessoas, ao contrário, nós precisamos andar como Deus, ou somos filhos, precisamos ser imitadores, e Deus é misericordioso. Então, se essa pessoa, por exemplo, uma pessoa, estiver andando uma vida completamente desajustada, e ainda assim opera nos dons, se em dado momento ela se arrepende dos seus atos falhos, ela está prejudicando a si mesma, e ela se arrepende, ela consegue da parte de Deus a absolvição do seu mau caminho, e ela volta de fato a ter uma vida zerada. Nós não podemos julgar a ninguém. A Bíblia diz, não julgue, porque se você julgar, você vai ser julgado. Não condene, porque se você condenar, você será condenado. Ao contrário disso, seja misericordioso como Deus é misericordioso, ou seja, perdoe, porque no dia que você também errar, você também será perdoado. Veja, a gente às vezes é tendencioso a colocar peso maior no pecado dos outros do que no nosso. Mas para Deus, pecado é pecado. Pense que o pecado que derrubou a humanidade inteira não foi adultério,
não foi roubo, não foi assassinato, não foi nenhum desses pecados. O pecado que derrubou a humanidade inteira e fez o homem perder o privilégio de sair de dentro do Éden foi uma desobediência simples de comer de um fruto que Deus disse: não coma. Não coma. Como diz Julinho, o julgamento é nada mais do que o reflexo de quem nós somos. Nós não podemos caminhar nesse viés do diabo de acusar, de apontar o dedo. Então veja, Deus tem sempre uma perspectiva positiva sobre a vida de todos os seres humanos, porque para Ele, todo ser humano é um filho em potencial. Tendo ele aceitado Jesus, que agora já é filho de fato, ou não tendo ele aceitado Jesus, que ele é um filho em potencial. Deus é Deus e ele precisa que nós sejamos como ele. Afinal de contas, fomos criados para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então veja, é a essa igreja de Coríntios, cheia de problemas, cheia de divisão no meio da igreja, a que Paulo está ensinando sobre os dons do Espírito, para mostrar principalmente que o que faz uma pessoa ser espiritual não é o quanto ela opera nos dons, e sim o quanto ela anda em amor. Eu vou dizer de novo. O que faz uma pessoa espiritual, uma pessoa celebrável, não é o quanto ela opera nos dons, e sim o quanto ela anda em amor, ou segundo o fruto do Espírito, o resultado de uma vida no Espírito. Então, pense bem isso, viu? Veja, às vezes a gente admira muitas pessoas porque operam nos dons. Admiramos as pessoas porque elas trazem revelações poderosas. Rapaz, fulana, que bênção, toda vez que ela prega, ela traz uma palavra para mim, revela o meu futuro. Mas não é isso que faz uma pessoa ser espiritual, não. O que faz uma pessoa espiritual é o quanto ela te trata bem em todas as condições, como ela reage às situações, como ela vive na sua vida cotidiana. Veja, se você parar para pensar, a Bíblia diz que não existe nascido de mulher alguém maior do que João Batista. João Batista foi o último profeta da antiga aliança e a Bíblia diz que ele foi o maior dos nascidos de mulheres, ou seja, dentre a antiga aliança, o maior deles foi João Batista. E você não vai ver João Batista operando em nenhum milagre a não ser falar. João Batista não opera nenhum milagre. Nós estamos falando de pessoas que abriram o mar vermelho. Nós estamos falando de pessoas que tiveram filhos aos 100 anos. Nós estamos falando de pessoas que ficaram dentro de uma fornalha ardente e não se queimaram. Nós falamos de pessoas que fizeram machado flutuar dentro d'água. E a Bíblia diz que nenhum deles foi maior do que João Batista, porque sabia falar, lidava bem com as palavras. Pensa nisso. Então a gente precisa entender isso de cara para entrar nos dons do Espírito, para que haja um equilíbrio entre frutos e dons, frutos e dons. Eu tenho que estar sempre mais antenado no fruto para que o dom se manifeste naturalmente, de que desejoso dos dons esquecendo o fruto. Eu preciso muito mais andar em amor, e isso vai ser muito mais relevante na vida daqueles que me cercam, daqueles que me ouvem, do que os dons que eu posso operar. Eu posso até, meu irmão, fazer cair fogo do céu, mas se eu não andar em amor, nada me valerá, né? Está escrito também em Coríntios, capítulo de número 3. Se não tiver amor, meu irmão, não vale de nada. Se você não manifesta a natureza de Deus, você está fora do propósito da sua própria criação. Afinal de contas, você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, o seu Pai. Então, se você é criado para ser imagem e semelhança de Deus, então, logo, você foi criado para ser como Ele é, o refletir a imagem de quem Deus é. Amém? Veja, ele diz a respeito dos dons espirituais, então eu não quero que vocês sejam ignorantes. Veja, existe ainda hoje uma certa ignorância, ou muita ignorância, acerca dos dons do Espírito. E esse é um deles. As pessoas acreditam que aqueles que operam nos dons são verdadeiramente os homens de Deus e espirituais. E por isso acabam se frustrando e na sua frustração acabam botando em xeque o próprio evangelho. Veja, você correr atrás de um determinado ministro só porque ele é poderoso em milagres, maravilhas e prodígios, sem atentar para a sua vida, ou às vezes passando por cima, né,
de algumas coisinhas aqui e acolá que ele acaba deslizando em compensação ao dom que ele opera, isso é completa insensatez da nossa parte. Nós não podemos ser ignorantes a esse respeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes o seguinte: é melhor o bom nome do que o perfume mais precioso. O que ele quer dizer é que é melhor o caráter do que a unção. É isso que ele quer dizer. Não adianta você ser alguém poderoso nos seus feitos por meio da unção do Espírito e ter um caráter desaprovado ou ter uma vida completamente desequilibrada, né? Não adianta você ser o profeta que revela o oculto escondido e ser chato. Essa é que é a verdade. De ser alguém insuportável, de ser alguém que não anda em amor, de ser alguém que de fato não anda segundo os princípios da palavra de Deus. Então, pouco importa. Ele diz, é melhor você ter um bom nome, é melhor você ter uma vida ilibada, é melhor você ter um caráter aprovado do que ter todos os dons na sua vida em operação. É isso que Eclesiastes está falando. É melhor o bom nome do que o unguento precioso. É melhor o caráter do que a unção. É isso que ele está falando, né? E a gente precisa ficar atento nisso. Existe ainda, infelizmente, muita ignorância acerca dos dons espirituais. E Paulo vem trazer equilíbrio sobre essas coisas. Veja, uma das coisas, versículo 2, ele diz: isso acontece porque outrora vocês eram guiados e conduzidos a todos os ídolos mundos segundo a sua vida. Eu quero abrir esse mesmo texto em uma outra versão. Ele diz o seguinte: vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Veja, ele está dizendo o seguinte: todos nós, quando viemos a Cristo, já tivemos, ou a maioria de nós tivemos, né, uma vida pregressa em outra religião. Talvez você que está me ouvindo hoje, antes de ser cristão, de ser evangélico, você veio do catolicismo, ou você veio do espiritismo, ou você veio do hinduísmo, ou você veio do islamismo, ou sei lá, de qualquer ismo aí, né? Eu quero falar para você acerca das religiões que estão no mundo. Ele diz, o fato de nós termos vindo da religião, carregamos muito ranço nas nossas costas, e a gente precisa se livrar disso. Por isso que Paulo vem trazendo instruções, dizendo, não sejam ignorantes, não tentem encaixar a velha religião dentro do novo cristianismo, pelo amor de Jesus Cristo. A gente é tendencioso a querer acrescentar algumas coisinhas ao cristianismo para fazer jus às nossas velhas religiões. E é por isso que está cheio, assim, de doutrina errada no meio da igreja. Coisas que se trazem à ignorância, principalmente no que diz respeito aos dons do Espírito, né? Eu, antes de estar no Ministério Verbo da Vida, antes de assumir o meu próprio ministério como pastor, eu andei por algumas, vamos botar assim, denominações evangélicas, mesmo evangélicas, né? E dentro dessas eu vi tanta coisa louca, meu irmão, que você não faz ideia, Haja vista que algumas das denominações, né, evangélicas, ou ditas como evangélicas hoje, usam, por exemplo, sal grosso para descarrego. E talvez eles queiram justificar isso dizendo o seguinte: não, isso é só para atrair as pessoas. Veja, isso é acrescentar coisas da antiga religião para o cristianismo. O cristianismo não precisa de sal para descarrego, não. Quem precisa disso é outro. É outra religião lá, né? Tem pessoas que querem passar em corredor, quer fazer campanha. Deixa eu te dizer, o que é campanha se nós novenas que se fazia quando nós éramos de uma outra religião? Entende o que eu estou dizendo? Só falta botar o nome de novena, né? A gente quer fazer essas coisas, por quê? Para complementar. Por quê? Porque viemos arraigados de um monte de coisa velha, das velhas religiões. Nós precisamos primeiro, irmãos, arrancar a casca da religião, jogar fora, para vivermos um cristianismo saudável. Veja, se você tem um balde sujo de lama e precisa carregar água limpa nele, antes de colocar água limpa no balde, você vai ter que esvaziar o balde e lavá-lo bem. Senão você corre o risco de botar água limpa e contaminar a água com a sujeira que já vinha de lá do balde. Eu vou dizer de novo, se você precisa carregar água limpa no balde, mas esse balde está sujo de lama, você vai precisar esvaziar o balde primeiro e lavá-lo bem, para não correr o risco de contaminar a água com a lama que você já carregava.
No que diz respeito ao cristianismo é a mesma coisa. Você vai precisar desconfigurar a tua mente de toda a sujeira da religião que você carregava. Porque senão você corre o risco de acrescentar coisas ao cristianismo e contaminar aquilo que é puro. E não se obter resultado nenhum por meio do cristianismo. Então tem que abrir mão. Ele disse, vocês eram conduzidos, eram arrastados, eram carregados por ídolos mudos. Agora é diferente, irmãos. Desconfigura a tua cabeça da religião. Quando eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado. Era errado, não tenta acrescentar o que era errado a um cristianismo, irmãos. Larga tudo para trás. Não tenta ficar fazendo coisinhas para tentar agrupar aquilo que é perfeito, porque não vai dar certo. Um pouco de fermento vai levedar a massa inteira, ou seja, um pouquinho de doutrina errada no meio do cristianismo destrói o cristianismo inteiro. Então seja sábio, seja inteligente, desconfigure a sua cabeça primeiro do que você trouxe do passado, larga teu passado para trás, decida nada saber. Sabe, a maior dificuldade das pessoas quando chegam no Rema ou no Verbo da Vida é que elas querem porque querem justificar suas práticas antigas. Esquece e começa do zero. A única coisa que você precisa fazer é olhar para a palavra de Deus. O que nós pregamos e o que nós ensinamos não é o que carregamos por tradição, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Ora, se você estiver no Verbo da Vida, irmãos, em qualquer igreja no Brasil, Verbo da Vida, se você estiver estudando em Rema, em qualquer escola do Brasil, e alguém falar algo que pensa que não esteja escrito aqui nesse livro da verdade, ou segundo o livro da verdade em sua essência, não creia, ignore, jogue fora. Porque nós não estamos aqui para pregar o nosso próprio evangelho, nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é sem mistura, o evangelho de Cristo, irmãos, é puro. E precisa ser levado a sério. Então, a gente precisa entender. E aí Paulo diz uma coisa interessante no versículo 3 desse mesmo capítulo. Por causa da ignorância em que nós vivíamos quando estávamos em outra religião, fazíamos distinção de religião para religião. No cristianismo não há divisão, irmãos. No cristianismo todos são um em Cristo. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Um espírito com Ele. Então todos nós somos um em Cristo. Eu sou um com você, você é um comigo. Se você congrega no Verbo da Vida, nós somos um. Se você não congrega, nós somos um. Se você congrega na Assembleia de Deus, nós somos um. Se você congrega na Batista, nós somos um. Em Cristo nós somos um. Ponto final. Ah, mas lá na Batista eles fazem uma coisa diferente. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 3. Por isso, quero que compreenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Veja, qual é, o que é que nos une no que diz respeito à igreja de Jesus? Ou seja, pode haver inúmeras diferenças entre Verbo da Vida, Batista, mas o que nos une é maior do que as diferenças. O que nos une é Cristo. A divisão ou o parâmetro é Jesus. Quer saber se é ou não é de Deus? Você vê logo o seguinte. Quem não é de Deus é quem não eleva Jesus como Senhor. Existe uma tal de... eu não vou chamar de religião. Uma coisa que se reúne por aí, que às vezes se dizem evangélicos, às vezes se dizem que não. Está no nosso meio aí, né? Poderia ser considerado facilmente uma seita. Por quê? Porque não acreditam que Jesus é o Senhor. Eles até acreditam que Jesus veio aqui, eles até carregam a mesma Bíblia que a gente debaixo do braço, né? Fazem... bom, enfim, eu não vou falar não. Mas carregam a mesma Bíblia debaixo do braço, né? Que a gente... porém, a Bíblia deles tem modificações. Eles mudaram a Bíblia para justificar que Jesus não é Deus, para tentar mostrar que Jesus não é o Senhor. E a Bíblia diz claramente, quem não diz que Jesus é o Senhor, não é de Deus. Eu vou dizer de novo. Aquele que amaldiçoa Jesus não fala pelo Espírito de Deus. Agora, todo mundo que diz que Jesus é Senhor, esse fala pelo Espírito. Esses aí que eu estou falando não falam que Jesus é Senhor. Então não pode ser do Espírito de Deus. Esse não tem pacto com a gente. Esse não é um conosco. Agora os outros são. Se eles dizem que Jesus é o Senhor, como eu acredito, ponto final.
podem até estar errados no que diz respeito ao conhecimento revelado de algumas questões da palavra, como nós podemos em algum momento também errar, né? Aleluia. Então, é isso que distingue e que faz divisão, é se acredita ou não que Jesus é Senhor. Se não acredita que Jesus é Senhor, então não é de Deus, ou não é aceitável isso. Mas do contrário, irmãos, todos nós caminhamos no mesmo Espírito. Aí ele disse, porque existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Veja, é possível você encontrar um crente que ora em línguas e interpreta, e você não. Agora, não é porque ele interpreta e ora e interpreta e você não, que você vai dizer que ele também agora não faz parte do cristianismo. Ele diz, deixa eu te dizer, o fato de você não operar no dom que o outro opera não quer dizer que são inimigos ou concorrentes, ao contrário, é o mesmo Espírito, e isso é, irmãos, bonito, é belo, sabe por quê? Porque essa é a universidade de Deus. Universidade não é faculdade? Bom, se usar o mesmo termo, mas universidade quer dizer diversidade em meio à unidade. Universidade é quando eu tenho várias faculdades num só lugar, unidas num só lugar. Eu tenho diversidade na unidade. É a mesma coisa em nós. Essa é a universidade de Deus, ou a universidade do Espírito. Somos muitos, porém, cada um com dons diferentes para operar para todos. Então estamos unidos de forma a termos dons distintos, diferentes. Nos tornamos uma universidade do Espírito. Então, porque em determinados lugares as coisas funcionam de um jeito e do outro, a gente não pode sair por aí julgando, né? Agora, a gente olha para as pessoas e diz, aquele ali ele tá falando lá em nome de Jesus, seja curado, as pessoas estão sendo curadas, mas aquilo é o demônio. Deixa eu te dizer, ninguém pode fazer isso não, em nome de Jesus, se não for o Espírito de Deus não, cabeção. Então, operou, você faz aquilo? Não, então fique quieto. A gente tem uma mania de ficar julgando os outros, né? Deixa eu te dizer, você só pode parar para falar, e meio assim nem pode, mas poderia parar para falar de alguém, ou de alguma denominação, ou de alguma igreja, se você estiver fazendo algo melhor do que ele, ou igual ou melhor, né? Então existem umas igrejas, uns pastores aí, que operam coisas grandes em Deus, só que a gente não gosta do jeito deles, não gosta, a gente não gosta, né? Não gosta, a gente não gosta. Mas o fato da gente não gostar do estilo do pastor, não dá a gente o direito de sair falando mal de ninguém, não. Você faz o que ele faz? Né? Não faz. Então fique quieto. Cale a boca, engula. Né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu fazia alguma coisa errada e minha mãe brigava, eu começava a querer chorar, ela dizia, engula o choro. Então quando vier o julgamento para você fazer sobre a vida das pessoas, engula o julgamento. Engula o julgamento. É melhor você engolir o julgamento do que você sair por aí destilando veneno, né? Do julgamento. Aleluia. Você está comigo, irmão? Então existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito, irmãos, é a fonte de todos eles. São muitos os dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Independente de como eu entendo ou opero, é Deus que faz as coisas acontecerem. Ele continua dizendo, existem tipos diferentes de serviço. E ele está falando de ministério aqui, serviço, ministério. Existem tipos diferentes de ministério, mas o Senhor, a quem servimos, é o Senhor de todos, é o mesmo para todos. Veja, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 11, que Jesus, quando subiu às alturas, levando o cativo o cativeiro, ele distribuiu dons aos homens. A uns ele chamou para apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Cada um desses dons ministeriais carregam consigo mesmos características e dons do Espírito peculiares, inerentes ao seu chamado. Então, por exemplo, um pastor, alguém que foi chamado para ser pastor, normalmente, ele opera em alguns dons especificamente. Ele opera normalmente em oração e interpretação de línguas. Ele opera normalmente em palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Um pastor opera nesses dons. Fácil. Ao passo que, por exemplo, um outro dom,
O evangelista opera nos dons de milagres, curas, maravilhas. Agora, ainda que sejam serviços diferentes, todos eles foram dados por Jesus. É Jesus quem compartilhou com todos. Então a gente não pode fazer divisão baseado na operação do serviço, nem muito menos na operação do dom, né? Existem igrejas, talvez, por exemplo, que você vai ver um pastor que ele abre muitas igrejas, que ele levanta muitas lideranças. Esse pastor, certamente, ele tem um chamado apostólico, ele é um apóstolo, e por causa disso opera dessa maneira. Mas isso não o torna maior do que um pastor que tem uma igreja, mas que cuida bem da sua igreja. Então veja, desta maneira eu não posso fazer distinção também entre o serviço ministerial, porque todos eles vêm da parte de Cristo. Eu começo a dizer o seguinte: nós, a Igreja Verbo da Vida, irmãos, temos um chamado muito específico para o nosso país. E qual é o nosso chamado? A Bíblia diz não, quem diz somos nós. O pastor Bundy dizia sempre que quando ele estava em Tulsa, Oklahoma, Deus falou com ele: vá para o Brasil ensinar fé para o meu povo. Vá para o Brasil ensinar fé para o meu povo. Veja, foi sobre essa palavra que o apóstolo Bundy iniciou o Ministério Verbo da Vida no Brasil. Então nós carregamos um propósito específico: ensinar a fé. Esse é o nosso propósito específico. Ensinar a fé a quem? Ao povo de Deus. Aí veja, por outro lado, é inegável que a Assembleia de Deus, por exemplo, seja um ministério comissionado por Deus para salvação de almas. Eu, Marcelo Carvalho, particularmente, nasci de novo, aceitei Jesus na Assembleia de Deus. E acredito aí que pelo menos 40% dos crentes no Brasil nasceram de novo na Assembleia de Deus. Agora veja, a Assembleia de Deus não carrega um chamado para ensino. Nós carregamos. Mas por outro lado também nós não temos um chamado, uma carga de responsabilidade para evangelização. Eles têm. Agora veja, nem por isso eles deixam de ensinar, nem por isso eu deixo de evangelizar. Agora, cada um opera segundo a proporção do dom de Cristo. E isso não me torna melhor do que eles, nem é eles melhor do que eu. Eu respeito eles e eles respeitam a mim. Cada um opera segundo o dom, o qual foi chamado. E isso é que é importante para nós. A gente precisa ter essa consciência para a gente não sair por aí igual menino, julgando todo mundo e fazendo distinção, achando que tal ministério é melhor do que tal ministério. Cada um carrega um dom específico. Veja, as igrejas batistas, né? Talvez você diga, mas e a igreja batista? Quem mais faz música no Brasil do que a igreja batista? Né? Quem mais cuida de famílias do que a igreja batista? Né? Com ministérios poderosos como aquele lá, Casados para Sempre. Então veja, cada um carrega o dom segundo a proporção, cada um carrega uma graça segundo a proporção do dom de Cristo. Mas o importante é que na diversidade nós somos um, então gera-se uma universidade. Versículo 7 diz: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Aleluia. Aliás, 6. Deus trabalha de maneira diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Deus trabalha de maneira diferente, ou de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós. Não há por que divisão. Veja, ele está se referindo ainda ao fato de que algumas pessoas diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros diziam: eu sou de Apolo, e outros diziam: eu sou de Cristo. Ora, com base em quê? Não é com base no que as pessoas são, mas no que esses pregadores eram, mas era com base no que as pessoas queriam satisfazer o seu próprio ego, as suas próprias vontades. Sabe, é bem curioso, querido, que Jesus, certa vez, ele foi falar sobre uma parábola, e ele disse que o semeador saía a semear, e essas sementes caíam sobre terrenos. E quando ele foi traduzir essa parábola para os seus discípulos, ele disse: olha, o semeador semeia a palavra. Então veja o que ele quer dizer, que a palavra são sementes, mas o semeador é o semeador. Não é o pastor A, B ou C. Ou seja, tanto faz.
O que faz diferença na tua vida não é quem semeia, é a palavra. Então você não deveria estar correndo atrás de homens ou de pregadores preferidos. Ah, eu gosto de assistir o pastor fulano, eu gosto de assistir o pastor Beltrano. Talvez o pastorzinho que você não gosta de assistir foi que trouxe a palavra de Deus. Esse é que é o nosso problema. A gente cria uma expectativa da embalagem e perde o conteúdo, né? Você se lembra de Natanael? Quando o Filipe chegou para ele e disse: Ei, nós encontramos o Cristo. Ele estava procurando o Cristo, ele estava buscando e ele era um homem íntegro. E ele disse: é mesmo onde ele está? Ele disse: ele é Jesus da Galileia, de lá de Nazaré. Ele disse: de Nazaré? Porventura poderia vir uma coisa que preste de Nazaré? Eu posso ver essa frase sendo repetida hoje milhares de vezes na boca dos crentes. Ah, é fulano hoje que vai pregar? Sai nada que preste não. Eu gosto é de Beltrano, eu gosto é de Cicrano. E aí a gente começa a querer moldar os nossos, aos pregadores a nossa vontade, né? A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar com isso. Parar de olhar para a embalagem e ficar com conteúdo. É isso que a gente precisa fazer. Parar de olhar para a embalagem e olhar para o conteúdo. Para a gente não perder a bênção. Porque Deus opera do jeito que Ele quer. Aleluia. Ele trabalha de maneira diferente, mas o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Aleluia. Esse povo de 1 Coríntios aqui estavam escolhendo as pessoas. Eu gosto mais de Pedro, sabe? Porque Pedro ele é mais eloquente, a sombra dele passa, cura os enfermos, aleluia. Não, eu gosto de Paulo, porque Paulo ensina. Não, eu gosto de Apolo, que Apolo bota o fogo para descer no povo. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você, não é nem Apolo, não é nem Pedro, nem Paulo. É Deus que opera tudo em todos de maneiras diferentes. E quer saber, normalmente ele vai usar a personalidade de cada um para alcançar pessoas. Nem todo mundo vai pregar e dizer na tua cara para tu tomar vergonha, não. Mas eu tenho coragem, é a minha personalidade. Foi Deus que me fez assim para alcançar você hoje. Então não fique com raiva, não. Porque eu tô aqui para puxar a tua orelha e te botar no caminho da verdade. Você parar de ser sem vergonha e ficar correndo atrás de profeta, ficar correndo atrás de pregador A, B ou C. Predileto. Né? Fique com a palavra. Fique com a palavra. É Deus quem opera. Não dê crédito a homens algum, porque é Deus que opera tudo em todos. Paulo diz: ei, rapaz, eu morri por você não, para você dizer que prefere a mim não. Agora, era bem bom que os pregadores também, né? Os ministros aprendessem a dizer: ei, pare de ficar me idolatrando. Vice? Mas tem gente que gosta de ficar massageando o ego, né? Eu vou dizer que é ruim, não. Quando as pessoas elogiam a gente, é bom, a gente fica ali. Mas a gente tem que se policiar com isso também, pra gente não ficar viciado nos elogios, né? Fizemos lives ontem que chegamos a 200. Já pensou se eu fosse movido por sentimentos? Ah, meu Deus, minha live agora só dá 50, só dá 60. Meu irmão podia dar eu ia estar aqui pregando na mesma eloquência. Por quê? Porque eu não estou aqui pelo que eu posso ser beneficiado, eu estou aqui para beneficiar. É um dom de Deus em operação na minha vida para alcançar você e não para me fazer maior do que ninguém. Então eu não estou aí para quantas pessoas estão me seguindo, não. Eu quero levar a palavra porque esse é o dom que Deus operou na minha vida e opera até hoje. Então o apóstolo Paulo ele diz: ei, deixa eu dizer uma coisa para você, quem é isso? Quem é Paulo? Foi eu que morri na cruz por você? Não, então pare com isso. Pare de dar crédito a homens. Pare de dar crédito a homens. Dê o crédito a Deus. É Deus que opera tudo, em todos. Eu vou dizer de novo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é esse mesmo Deus que opera tudo em todos nós. É Deus que opera tudo em todos nós. Não tem nada a ver comigo, é o dom que está sobre a minha vida. É o dom que está sobre a minha vida. E esse dom nem é meu, é de Deus. Então a gente precisa ser coerente com essas coisas, para a gente não acabar sendo enganado, né? Ou então a gente se decepciona. Por quê? Porque a gente está admirando o homem. Sabe que o homem pode errar? Ele é falho? Ou melhor, pode errar não. Pode ser descoberto seu erro, porque errar todo mundo erra, né? Então,
Cuidado, porque no dia que descobrirem o erro, se você estiver idolatrando esse homem, você pode cair junto com ele. Então, se você não está colocando foco no homem, está colocando foco em Deus, entendendo que é um dom que está operando, se esse homem cair, você ajuda a levantar, não termina de matar. Né? Porque hoje eu estou aqui e você está dizendo, nossa, poderoso pastor Marcelo. E se eu errar? Você vai me levantar ou vai terminar de matar? Porque eu sou falho também, igual todo mundo. Eu tenho meus erros também. E faço de tudo para você não descobrir. Como todo mundo faz. Né? Todo mundo. Ou vai dizer para mim que tu também não tem teus erros? E o que me faz melhor do que você? Nada. O que faz a mim melhor do que você? Absolutamente nada. Deus nessa manhã está chamando a gente para voltar, irmãos, aos rudimentos da misericórdia, do amor, da igualdade. Nós somos todos iguais. Deixa eu dizer algo para você, pelo amor de Jesus. Quando nós nascemos de novo, Deus igualou todo mundo e botou todo mundo agora por cima, não por baixo. Todo mundo agora é filho de Deus. Todo mundo está lá em cima. Todo mundo é filho. Todo mundo é filho agora. Todo mundo foi igualado por cima. Somos filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então traga luz a isso. É Deus que está operando tudo em todo mundo. Olha, irmãos, nesses dias a gente tem diversidade de lives, mas é Deus que opera tudo em todo mundo. Né? São diversidade de lives, umas mais acompanhadas, outras menos. Mas é Deus que está operando. Naquele irmãozinho que você entrou lá e só tinha 15. Ah, não gosto porque só tem 15. Talvez é lá no de 15 que Deus te levou a abrir, que você precisa ouvir a palavra que você vai ser transformado. E a gente precisa disso. Aleluia. Pois é Deus que opera tudo em todos. Né? Aleluia. Aleluia. Então pense nisso. Os dons foram concedidos por Deus. Os serviços ministeriais, no qual esses dons são inseridos, foram concedidos por Cristo Jesus. E os dons do Espírito que operam dentro desses ministérios foi concedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede os dons do Espírito, Jesus os dons ministeriais, e Deus é que opera tudo em todos. Vai operando tudo em todos. E é nessa consciência, irmãos, que a gente vai crescendo dia após dia. Lembrando-se que o que torna um homem espiritual não é o quanto ele opera nos dons, e sim o quanto ele anda em amor. O que torna de fato um homem espiritual, louvável diante de Deus, não é o quanto ele opera, faz fogo cair do céu, não. É o quanto ele anda em amor. E o seu amor, ele é demonstrável. Demonstrável de que maneira? Tem gente que diz, não, eu ando em amor, mas é um amor por dentro. Por isso que eu fico essa cara feia. Não, ele primeiro, irmãos, ele é demonstrado em paz, ele é demonstrado em alegria. Alguém que anda em gritaria, alguém que anda de cara emburrada, isso não tem amor envolvido, não. Isso não tem Deus envolvido, não. Isso é carnalidade, carne purinha. Quem anda em amor, aleluia, quem anda em amor, de fato, é perceptível nas suas ações. Você vai ver Jesus nessa pessoa. Você vai ver amabilidade nessas pessoas. Eu acho engraçado, porque as pessoas às vezes costumam dizer assim, cuidado, irmão, tem que fugir da aparência do mal. Mas muitas vezes o mal está na cabeça da criatura. Como é que vai fugir da sua própria cabeça? Né? Você tem que renovar a mente e andar em amor. E demonstrar esse amor. O apóstolo Paulo fala de saudação em uns para com os outros com ósculo santo. E quando ele diz para que saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ele não escreveu óculos errado, não. É ósculo mesmo. Não é óculos escrito de maneira errada. Ósculo é beijos santos. A gente tem que andar num nível, irmão, de maturidade, de espiritualidade em Deus, de amor, ao ponto que eu possa dar um beijo no rosto de alguém sem má intenção. Eu posso beijar alguém, uma senhora que é mais velha do que eu, como se fosse a minha própria mãe. Ou eu posso beijar uma pessoa mais nova do que eu, como se fosse meu próprio filho. A gente precisa andar nesse nível de maturidade sem malícia, sem maldade. Aleluia. Isso é demonstrável. Sabe, quando a gente vive numa sociedade que qualquer coisa que você fala com alguém, diz, rapaz, aquele pastor ali tá só conversando com fulano, será que não tá errado? E a maldade tá em você, talvez.
Eu não quero dizer que às vezes as pessoas não errem, não. As pessoas erram, mas a maldade está em nós. Jesus certa vez disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons é porque o corpo está cheio de luz. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo, se seus olhos forem bons, é porque teu corpo está cheio de luz. Ou seja, se tudo que você vê, você só vê coisa boa, se você não vê maldade, é porque teu corpo, teu ser está cheio da bondade de Deus, da luz de Deus. Agora, se tudo que tu vê tem maldade, é porque teu corpo só tem trevas. O teu ser tá cheio de trevas. Sabe, se você é uma pessoa que vive pensando o que é que a outra pessoa deve estar pensando, trevas dentro de você. Trevas. Rapaz, eu acho que fulano está pensando isso. Como é? Você não é adivinho, criatura. O que você está pensando acerca do que o outro possa estar pensando é o que está dentro de você. Trevas. Trevas. Se seus olhos forem bons, é porque seu corpo está cheio de luz. Né? Então encha seu corpo cheio de luz, a luz da palavra, de verdade. Encha seu corpo da verdade, da palavra de Deus, o seu ser da verdade. E seus olhos vão ser bons, você vai parar de ver maldade nas coisas. Né? Mas tudo se vê maldade, por quê? Porque a maldade está dentro de você. A gente está carregando a maldade dentro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar lendo esse versículo mais uma vez. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós. Amém? O fato de sermos diferentes na atuação, seja dos dons espirituais, seja dos dons ministeriais, não quer dizer que somos maiores ou menores, porque Deus é que está operando tudo em todos. Né? Esse texto de 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais, ele é sensacional, porque nós vamos destrinchar os dons, mas ele também vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Né? Vai falar sobre o corpo de Cristo. Que cada um dentro do corpo de Cristo, cada crente tem o seu papel. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é menor do que ninguém. E ele dá esse exemplo do corpo. Ele diz, tem parte no seu corpo que é tão pequenininha, tão insignificante, mas você trata ele com tanto mais carinho e rigor do que o resto, né? Tem partes pequenas do seu corpo que você limpa muito mais, trata muito mais do que partes gigantes do teu corpo, né? É isso que ele está dizendo. Então nós vamos prosseguir logo mais à noite, às 23 horas, nós vamos destrinchar sobre os dons do Espírito. Nós vamos, a partir agora do verso 7, ele diz, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E aí nós vamos, a partir daí, falar de cada dom especificamente, para que você possa conhecer de forma conceitual os dons do Espírito, e por eles você possa ser realmente instruído a operar para abençoar o corpo de Cristo. É isso que Deus espera, que nós sejamos abundantes em todo o tempo, em toda manifestação, em toda boa obra, para que Deus então seja louvado e glorificado por meio dos filhos. Porque ao Pai agrada-se que os filhos deem muitos frutos. E nós vamos frutificar nesses dias no poder do nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas em nome de Jesus. Tchau, beijo, fui!